Glória a Deus. Queridas, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 6 ao 9. Vamos fazer uma leitura novamente desse texto, para a gente poder fixar onde os versículos de destaque, para a gente dar início neste ensinamento. O ensinamento de hoje, que Deus propôs colocar no meu coração sobre casamento, separação e divórcio. Vivemos em dias difíceis, que nós vemos que muitos casais estão se separando, estão se divorciando, estão acabando com o relacionamento, muitas das vezes não procure nada, até por causa de uma coisinha mínima, besteira, que poderia se resolver. Então vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre esse contexto a qual nós vamos aqui, assim estar aprendendo sobre esse assunto. O que a palavra de Deus fala sobre esse assunto? O que o nosso Deus fala sobre o casamento, separação e divórcio em sua palavra. Então aqui em 1 Coríntios, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 6 ao 9, diz assim: digo, porém, isso, como que por permissão e não por mandamento. Quem está dizendo aqui é o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra maneira. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Então, meus queridos, minhas queridas irmãs, dentro desse texto ao qual nós lemos, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ele fala sobre uma questão que não é por mandamento, mas por permissão. A vontade do apóstolo Paulo, sendo manifesta, expressada para a igreja de Coríntios, acerca disso, era que o desejo do apóstolo Paulo era que os homens fossem como ele. De que maneira como ele? Que não se casassem. Porque na igreja de Coríntios tinha muito trabalho, dava muito trabalho a algumas pessoas dali daquele lugar. Eu até já falei aqui uma vez, nesse ano, em um dos ensinos, sobre a igreja de Corinto, que habitava em um local que era muito idólatra e onde a imoralidade sexual era grande naquele lugar. Então, muitos vieram desse meio, no meio da prostituição, no meio ali do adultério, no meio da imoralidade sexual, e aí vai. Dentre outros detalhes, outras práticas carnais. Então, muitos entregaram a vida a Cristo, foram ser participantes da igreja de Coríntios, mas tinha alguns ali no meio que ainda tinha dúvidas, e estavam acontecendo coisas também ali que eram referentes ao casamento, separação, o divórcio, tudo isso estava acontecendo ali no meio do povo, da igreja de Corinto. Então, foi escrito para Paulo a respeito disso, para que o apóstolo Paulo, ele assim pudesse dar uma resposta acerca dessas questões. Então o apóstolo Paulo aqui no versículo 7, ele diz que queria que todos os homens fossem como ele. De que forma? Que não fosse casado.
Mas, porém, ele diz que cada um tinha de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, outro de outra. Ou seja, o dom que Deus concedeu a cada um e reservou para cada um, muitas das vezes é um dom que prepara a pessoa para resistir, para estar forte e assim não se submeter aos desejos humanos. Então o apóstolo Paulo, ele era assim, segundo o dom que Deus deu a ele. Porque o apóstolo Paulo não casou. Claro que não é pecado. Mas pelo chamado dele e o desejo que ardia na alma dele acerca do dom que Deus concedeu para ele ser um missionário que iria viajar por muitos lugares, ele não se sujeitou a desejar um casamento, porque ele era forte para superar isso. Não ter uma mulher do seu lado, não ter uma esposa, uma disjuntora. Então o apóstolo Paulo continua esse texto dizendo: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Ou seja, se tem alguém solteiro que não deseja casar, não peca. Agora, porém, tem que ver o dom daquela pessoa, até onde o dom chamado dela torna ela capaz e forte, preparada para resistir o desejo da carne. O desejo de querer ter um homem, o homem ter uma mulher, ter um casamento, um relacionamento. Mas o apóstolo Paulo diz aqui assim, que ele disse aos solteiros e às viúvas que era bom se ficassem como ele, sem casar. Ou seja, a viúva, claramente o marido morreu, não é assim? A viúva, o marido morreu. Porque para a pessoa ser viúva ou viúva é preciso o cônjuge ter morrido. Então o apóstolo Paulo admoesta aqui também que se for no caso uma viúva, se não quiser casar mais, não tem problema. Não tem problema. Bem assim a solteiros. Se não quiser se casar, ter um relacionamento, não tem problema, não peca. Agora, desde que mantenha a integridade, a perseverança na presença de Deus, servindo ao Senhor, trabalhando na seara, na obra e na casa do Senhor. Mas se o apóstolo Paulo ele entra aqui em um destaque, faz uma observação. Mas se não podem conter-se, ou seja, o desejo carnal daquela pessoa não é forte o suficiente, o chamado da pessoa não eleva esta pessoa, este cristão, a suportar os desejos da carne, se não conter-se, se não consegue se segurar, mas eu quero namorar, mas eu quero noivar, eu quero casar. Então o apóstolo Paulo diz aqui, case-se, porque é melhor casar do que se abrasar. E quando a Bíblia fala que casar do que se abrasar, é o desejo já ardendo no coração. Já está a tocha do coração ardendo, a pessoa já desejando. Não, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero... Um exemplo este é que nós, quando éramos mais novos, eu ainda sou jovem, né, um jovem casado, né, mas as irmãs também, né, os irmãos da igreja, tal, todos sabem que quando eu era mais novo, aqueles que se casaram, que quando bateu o olho assim, o jovem ali, o irmão bateu em uma irmãzinha, é assim, a irmãzinha bateu no irmãozinho, aí começou o coração palpitar, né, assim, acelerar,
Começou muitas das vezes até soa frio. Até soa frio. Coração a respiração fica acelerada. E a pessoa já olha assim. E a pessoa já olha assim. E diz: esse daí vai ser o meu marido, essa daí vai ser minha esposa. É assim. Sim. E de repente o coração acelera. E começa a sentir aquele ardor, né? Assim, um ardor no coração. Aí a pessoa, quando vai deitar a cabeça para dormir, ou até mesmo para se deitar somente para pensar, que começa a se lembrar daquele que está ali, né, afeiçoado, né, que quer como um namorado, né, um futuro esposo ou uma esposa. Aí a pessoa já começa a pensar, e o coração começa a arder só de pensar e desejar em querer ter um relacionamento com aquela pessoa, né, assim. E de repente a pessoa faz de tudo. Eu tenho que me chegar, eu tenho que me aproximar, eu tenho que buscar um meio para que eu possa conquistar esse relacionamento com aquela pessoa. Então, é isso que o apóstolo Paulo disse aqui. Se a pessoa não consegue conter-se, case-se. Tem muitos que começam a namorar e já não conseguem se conter mais, já quer avançar o sinal e não pode, porque é contra a lei de Cristo. Então é melhor fazer o quê? Casar. É melhor casar do que a pessoa chegar a pecar, perder a salvação, entendeu? Não entrar na vida eterna, porque a pessoa se abrasar e se lançar aos encantos carnais, a mulher lança-se no braço de um homem, o homem lança-se no braço de uma mulher, avança o sinal, vai mais além do que não podia fazer antes do casamento, e de repente, né, bate o arrependimento. Muitas das vezes vem o peso na consciência, vem as consequências, porque desobedeceu a vontade de Deus, a palavra de Deus. E para tudo se regularizar é preciso casar. Então o melhor é, se não se contém, primeiro buscar força em Deus, para suportar. E isso não é somente para uma pessoa jovem que não é casada, não. É até para as pessoas por aí que são separadas, são divorciadas, viúvos. Serve para todos. Quantas pessoas aí que é viúvo, né, que vão atrás de um relacionamento novo? Minha mãe tem 15 anos de viúva. Eu tenho uma irmã, 36 anos de marido deixou ela por outra. Amém. Glória a Deus. É cristã? Ela é. Nós vamos chegar nesse assunto aí. Eu tenho um ano. Amém. Não fez isso não. Amém. Minha filha tem 16 anos, ela disse: eu jamais eu penso em namorar. Vou ter uma filha solteira como minha mãe teve. Ela Isso. botou na mente. As pessoas acompanham, né, a vida, né, dos pais, como foi a convivência. Eu vou casar um dia para ter a vida solteira para minha mãe. Aí eu disse: ainda bem que você fica pensando assim, né? Deixa eu pensar assim. Então. Mas é por isso que eu não tenho. Aí eu digo, né? Todos os homens não é igual. Mas é bom você pensar nisso. Com certeza. Então, nós vamos chegar nesse ponto aí já. Esse ponto aqui do ensinamento. Então esse assunto aqui serve até para uma palestra com os casais, mas para a igreja de Cristo, porque isso aqui foi tratado para a igreja na totalidade. Um jovem lendo isso aqui, porque isso aqui é bíblico, já aprende a ter um posicionamento correto diante de Deus. Se posicionar quando for ter um relacionamento ou quando já está se relacionando, ter um posicionamento adequado de acordo com a vontade de Deus. Então, queridas, nós devemos entender que o casamento não é ruim. O casamento, Deus ele criou.
E Deus não criou para ser ruim, para ser uma tragédia, para ser uma destruição. Deus não criou o casamento para ser algo que iria prejudicar o ser humano. Porque o casamento, ele é o desígnio de Deus, ou seja, o projeto de Deus. O casamento, ele veio do coração de Deus, criado por Deus. Um propósito, um desígnio, um planejamento, um projeto de Deus para o ser humano. Tanto para o homem não viver só. Porque quando Deus ele criou Adão, está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz que quando Deus criou Adão, ele olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora. Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E quando nós chegamos ao versículo 23 ao 24, Adão ele disse que aquela mulher, a qual Deus tinha feito para ele, tirar da costela, seria a sua varoa. Essa é agora a minha varoa, ou seja, a mulher. E ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ele diz: portanto, deixará o homem aos seus pais, irá habitar com a sua esposa. Então isso aqui, o próprio Adão ele confessou. E ele aqui falou acerca do casamento, o que é o casamento. O casamento é o homem deixar seu pai, sua mãe, se unir com uma mulher, a mulher se une com o homem, e ambos se tornam uma só carne, marido e mulher. Mulher e marido. Dois se tornam um. Então, a gente vê como um só pensamento, um só sentimento, uma só palavra, um só trato. Claro que tem as indiferenças, não é assim? Tem as coisas que diferenciam um do outro, porque é ser humano. Nem todos são iguais, mas por ser uma só carne, é preciso sempre o casal estar buscando agradar um ao outro, porque isso provém do Senhor. O marido não é sem a mulher não é sem o marido. E ambos não são ninguém sem Deus, sem Jesus sendo o cabeça, aquele que está acima, o direcionador, o que está no controle e no governo do relacionamento do casal. Jesus disse aos discípulos, igreja, que existiam pessoas que fazem-se eunucos, ou seja, não se casa por causa do compromisso que tem com o reino dos céus. Isso está lá escrito em Mateus capítulo 19, versículo 12. Jesus ele falou que há pessoas que se fazem eunuco por conta de alguém que o castrou, como acontecia antigamente, principalmente nos palácios. Os reis castravam os homens ali para habitar no local que ficavam as mulheres, ajudando, servindo. Tinha uns que já nasciam eunuco, como Jesus falou, e outros se fazem eunuco por causa do reino de Deus. O que é isso, eunuco? É uma pessoa que é privada do casamento. Então o próprio Jesus disse que há pessoas que se fazem eunuco, não pensam em casar, porque quer somente se lançar, se entregar no trabalho do reino de Deus. Aí olha para mim, pode dizer até assim, né? As irmãs, mas hoje está difícil, né? Mas tem ainda pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem isso. Tá, e a irmã, né, a irmã Rosa falou, me lembrou bem, a respeito da irmã, né, da mãe, né, da sua mãe, não é isso? Então, tem pessoas que nunca casam na vida. Eu conheço o testemunho de uma irmã. A minha outra irmã tem 26 anos, essa era evangélica, sim. Ela casou de novo, só que só morou 6 anos, aí não deu certo, ela se separou, aí
E é, né? Então, É de família. há pessoas que... Não querer sofrer mais, né? Sim, sim. Então, o fato dessa irmã que eu conheço, dessa irmã, e ela testifica para todo mundo que nunca se casou na vida. Eu conheço. Nunca se casou na vida. Eu conheço. E ainda é uma pessoa pura, casta. Ou seja, nunca se entregou para um homem. E o povo ainda duvida, né? Duvida, mas ela diz que sempre o desejo dela foi se entregar para o reino. E não quis saber de homem. Então se cumpre na vida dessa irmã e de outros na terra, ainda que muitos digam poucos, mas se cumpre o que Jesus falou. Há pessoas que se fazem eunucos, ou seja, não quer saber de casamento, de relacionamento, porque quer somente se entregar ao noivo amado Jesus Cristo de Nazaré. Como aquelas coisas da freira, né? A freira não casa com ninguém, fica só. Sim, sim. É católica, É. religião dela, né? Mas ela é freira, não quer saber. É. Não quer saber de nada. É porque também aí tem uma regra, né? Uma lei, né? Na parte doutrinária deles, né? Mas que não é pecado a pessoa casar, claro. Nós vemos aí que é um desígnio de Deus para todo ser humano. Agora, se o ser humano diz aqui, eu quero só... É pecado, tá? Hoje com uma mãe com o outro. Sim, isso que é pecado. Agora eu quero trabalhar para Deus, não quero assim ter a responsabilidade em um casamento. Então a pessoa, vamos dizer que tem um dom, como o apóstolo Paulo disse, tem um dom para suportar isso. A falta de um companheiro e de uma companheira. Porque o companheiro dele e dela que ele escolheu foi Jesus. Foi Deus. Está ali com ele do lado o tempo todo, a todo momento, direcionando, conversando com ele. Louvado seja Deus. Estando com ele por onde andar. Então essa pessoa já tem um preenchimento total. E não sente necessidade de ter um marido ou ter uma esposa. O apóstolo Paulo disse que bom seria que o homem não tocasse na mulher, mas por causa da prostituição, o homem tem que ter sua única mulher e a mulher é o seu único homem. Está aqui no versículo 1 e 2 de 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quantas coisas que escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então, se a pessoa sabe que não consegue se conter, o desejo é forte e carnal, é melhor que se case. Se case para não estar se prostituindo, não estar com a vida entregue a Satanás, fazendo o que o diabo quer. Se casa tudo certinho, regularmente, diante da lei de Deus, e pronto, está aprovado por Deus, porque casou. Então, se o homem não se contém, tem que casar. Se a mulher não se contém, tem que casar. Não é somente ficar no chavequinho, como muitos dizem, não. Aí esconde Deus, né? Mas Deus não esconde. Pois é. Tem aí as saidinhas, né, como muitos fazem, né? Tem um relacionamento distanciado. Eu tenho tanto medo da justiça de Deus. E muitos, é verdade, e muitos são assim, um em casa, outro na casa dele, um em casa, marca um encontro e vai se encontra. E nunca decide, é pecado, e nunca decide casar. Por quê? Se já está um negócio além do limite, por que não casar logo? Qual é o empecilho? Então, se tem um empecilho, é porque já está na cara que ali Deus não está no negócio e ali o negócio está incorreto. Não tem casta, não tem pureza, não tem santidade nisso, não tem planejamentos de coisas melhores para o futuro. É um relacionamento que só satisfatório pelo momento. Como muitos, casado com outras mulheres, convive com uma família há 20, eu penso com uma colega, ela é doida para ter nascido. Há 20 anos que ela é casada com ele, e só que eles não se
Meu Deus, misericórdia. E é evangélico. Os dois evangélicos. Então, Ele ainda é casado com a primeira mulher. eu conheço o caso de pessoas que têm a sua mulher sendo serva de Deus. Já ouvi falar sobre isso. Que teve um caso com outra mulher e ainda gerou filho da outra mulher, tendo sua família já. E é cristão. Isso aí para ganhar O nome do Senhor, o Evangelho de Cristo, escandaliza. Ninguém se esconde do olhar de Deus. Tudo está no patente, desencoberto. O casal deve se satisfazer um ao outro em suas obrigatoriedades, principalmente, como as irmãs sabem, na relação íntima, pois ambos são como uma só carne e têm um dever. Então aqui no versículo 4 o apóstolo Paulo diz assim, isso é bíblico. Olha, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Uma só carne. Se tem mulher por aí que diz, não, é do meu jeito, na minha hora, tem que entender. E muitas das vezes até faz por pirraça. A mulher faz para o marido faz por pirraça a mulher. E fica se privando. Por meio disso, abre brechas para o mal entrar no casamento, no relacionamento. A gente vai chegar mais na frente e falar mais profundamente sobre isso. Mas o marido tem poder sobre o corpo da mulher e a mulher sobre o do marido. Não tem esse negócio da mulher dizer assim, o corpo é meu, a vida é minha, quem manda sou eu, nada disso. Primeiramente quem manda é Deus. Mas dizer o corpo é meu, quem faz sou eu, isso que eu... Bem assim, da mesma maneira, uma parte de também se vestir, de fazer algo, se ornamentar. As mulheres dizem assim, pois, a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, diz assim para o marido. E o marido diz para a mulher também, me veste do que quiser, queira você ou não, você ligue, tem ligança ou não, se importe ou não. E nisso tudo, acaba gerando uma rivalidade, uma desunião e um desentendimento. E se isso permanece no relacionamento, isso atrapalha. Atrapalha na convivência, atrapalha no prosseguimento do relacionamento do casal. Então, o homem tem poder sobre o corpo da mulher e a mulher sobre do homem, do seu esposo. O casal não podem se iludir ou se privar para ficar sem a relação íntima. Se não for por acordo de ambos, sendo por algum tempo para jejum e para oração ou algum propósito. Está onde? Versículo 5 de 1 Coríntios capítulo 7. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, ou seja, dos dois. Tem que os dois estar de acordo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Quando a gente fala de incontinência, a gente está falando da pessoa que não tem castidade, não é casta, não tem pureza. Então, quando o casal cristão chega a um ponto de dizer assim, vou ficar dias sem a gente ter um relacionamento mais profundo, é porque tem que ser com propósito. Jejum, ou oração, ou algum propósito aí que está fazendo, porque tal coisa também serve de sacrifício a Deus. Agora, se isso está acontecendo na vida do casal, sem ser por causa de propósito, jejum ou oração,
sendo porque a mulher relaxou, o homem também não quer mais saber. Então, olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui na parte B. Que deve se ajuntar outra vez, para que Satanás não tente pela vossa falta de castidade, de pureza, de entendimento. Porque o casal não pode ficar assim muito tempo, sem se conhecerem, ter ali a parte mais profunda do relacionamento por muito tempo. Porque o diabo aproveita isto. É por isso que muitos casamentos estão indo de mal a pior. Estão todo embaraçado. Muitos relacionamentos estão bagunçados. Às vezes é por falta disso. Falta de consentimento de ambos. Falta de consideração, de respeito. Muitas das vezes a mulher chega a adoecer, o marido não entende. O marido chega a adoecer, a mulher não entende nada. Então, se um não tiver se um